Graça e paz, irmãos. Feliz sábado. É uma alegria poder estar aqui compartilhando a mensagem do Senhor com os irmãos. E esse louvor veio bem a calhar agora, porque todo instante, desde o dia que foi convidado para pregar, eu sabia que tinha que pregar essa mensagem. Mas ao mesmo tempo é uma mensagem dura, é uma mensagem que a maioria não gosta de ouvir, é uma mensagem que suscita oposição, causa discórdia. E eu estava aqui em angústia, orando ao Senhor, e aí meu louvor, clamando por paz, que é uma coisa que é realmente necessária no momento que vamos ler essa mensagem. Antes de abrirmos a palavra, antes de abrirmos o espírito de profecia, gostaria de convidar os irmãos que, mais uma vez, possamos fechar nossos olhos e clamar pela presença de Deus nesse momento. Graças, Pai, por mais uma oportunidade de abrir a Tua palavra, nesse momento que vamos começar a ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor fale, que a oposição cesse, que as divergências parem, e que apenas a Tua voz seja ouvida, que possamos, Senhor, compreender a Tua vontade, que possamos, Senhor, transformar nossas vidas pelo poder da Tua palavra. Teu Santo Espírito nos molde, nos mude, nos transforme, para a honra e glória do Teu Santo nome, Senhor. Olha a nós nesse momento, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes, quando eu vou iniciar essa mensagem, eu peço desculpa aos irmãos, mas é errado pedir desculpa para falar a verdade. Então, eu peço aos irmãos que não fiquem revoltados com o mensageiro, caso a mensagem não incomodar. Antes de abrirmos a palavra em si, eu gostaria de começar com um texto do grande conflito, para a gente refletir. Grande conflito, capítulo 2, página 48, diz o seguinte: o apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, porque é, pois, que a perseguição em grande parte permanece adormecida, porque eu e você não somos perseguidos hoje, porque estamos aqui numa tranquilidade, porque podemos levar o Evangelho aí fora sem perseguição, sem oposição. Por quê? Se o apóstolo Paulo nos deixou claro que sofreríamos perseguição quando levássemos a mensagem, a única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo, a igreja está conformada com o mundo, a igreja está aceitando o mundo, a igreja está em estado de mornidão como Laodiceia. E portanto não suscita oposição a religião que em nosso tempo prevalece, não é a do caráter puro e santo que assinalou a pré-cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. Hoje estamos vivendo uma religião maculada, sem santidade, sem pureza. Não estamos buscando cada vez mais de Cristo, não estamos buscando nos adaptar ao que o Senhor quer de nós. Por isso não suscita oposição, por isso não somos perseguidos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas. Hoje nós consideramos a palavra com indiferença. Hoje, quando vem alguma coisa que não me convém, eu ignoro, eu passo para frente, eu disse que não é o tempo, e eu vou ignorando aquilo que eu preciso fazer na minha vida hoje, e eu não clamo ao Senhor pela transformação em minha vida hoje. E é por isso que estamos como estamos, mornos. Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E quando saíam, Josafá pôs-se de pé e disse:
Ouve, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, e assim prosperareis. Quer segurança, crê em Deus. Quer prosperidade, creia nos profetas. A palavra está diante de nós. Temos muitas coisas que precisamos buscar, e se nós não fazemos, não estamos seguros e nem prosperamos. E a prosperidade aqui não é uma prosperidade financeira, é uma prosperidade espiritual. Dito isso, o título do nosso sermão é O Desejo de Deus e as Advertências de como Satanás pode nos vencer. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16. Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Acaso eu e você não sabemos que somos templo de Deus? Que o Espírito Santo habita em nós, ou deveria habitar em nós, e para que isso aconteça, para que o Espírito Santo habite em mim e você, precisamos cuidar do templo de Deus. É o mínimo. Uma vez eu estava vendo uma entrevista na internet, uma apresentadora de TV lá nos Estados Unidos, não lembro se foi nos Estados Unidos ou se foi aqui no Brasil, e ela, em um tema falando sobre a Bíblia, chegou nesse verso e ela perguntou: por que as igrejas hoje não falam isso? Por que as pessoas não cuidam da saúde? Como é que está escrito na Bíblia que nós somos templo de Deus e as pessoas não cuidam da saúde? E aí nos bastidores tinha uma irmã adventista que conhecia essa apresentadora, trabalhava com ela, e ela falou: mas a minha igreja fala. Será que falamos mesmo? Será que vivemos aquilo que estamos sabendo que está escrito na palavra de Deus? Será que nós damos testemunho de que cuidamos do templo do Espírito Santo? Será que as nossas vidas têm sido um verdadeiro testemunho, uma verdadeira prova de que estamos cuidando do templo, de que o Espírito Santo habita em nós? Ou será que conhecemos a palavra e apenas ignoramos? É só um texto qualquer aqui. Primeira Coríntios capítulo 10, verso 31. Primeira Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando eu cuido do templo do Espírito Santo, consequentemente vem aquilo que eu coloco para dentro do templo do Espírito Santo, aquilo que eu como e aquilo que eu bebo. E a palavra nos deixa claro agora que tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo. Não é uma parte, não é de vez em quando, não é quando eu estou na igreja, não é os sábados, é tudo para a glória de Deus. Será que tudo aquilo que eu tenho feito em minha vida está sendo para a glória de Deus? Quando eu estou fazendo as minhas atividades diárias, quando eu faço o meu jejum, quando eu faço o meu almoço, quando eu estou me hidratando, eu estou glorificando a Deus nisso, é um testemunho às nações disso. A forma como eu faço, a quantidade que eu faço. Será que eu realmente estou cuidando do templo do Espírito Santo? No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 29, página 161, diz assim: os crentes coríntios necessitavam de mais profunda experiência nas coisas de Deus. Eles não sabiam exatamente o que significava contemplar a sua glória e ser transformado de glória em glória,
haviam visto apenas os primeiros raios do alvorecer dessa glória. O desejo de Paulo era por eles, era que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Percebam que nós lemos agora a carta de Coríntios. A carta de Coríntios era para pessoas que elas estavam vivendo apenas superficialmente o conhecimento de Deus. E Paulo estava dando mais conhecimento a eles. Olha, vocês precisam cuidar do templo do Espírito Santo, vocês precisam cuidar daquilo que vocês comem, daquilo que vocês bebem, para ter uma maior profundidade, uma experiência maior com aquilo que Deus almejava para eles, para que eles se tornassem cidadãos celestes. Nós não se tornamos cidadãos celestes, nós não nos tornamos salvos quando Cristo voltar. Nós nos tornamos salvos hoje, é o agora. E se eu quero viver como um cidadão celeste, eu tenho que viver como um cidadão celeste agora, como um verdadeiro peregrino aqui, como um estrangeiro aqui, não conforme o mundo vive, mas conforme eu viverei por toda a eternidade. A transformação começa agora. Dito isso, como nós vamos falar de saúde, a Igreja Adventista recebeu essa mensagem, começou a receber a mensagem de saúde em 1863, são mais de 150 anos. Eu estou desde 2011 na igreja, e às vezes que eu ouvi nos nossos púlpitos mensagem de saúde, dá para contar os dedos de uma mão. Por que essa mensagem é tão deixada de lado? Porque nós não buscamos cada vez mais, porque nós vamos precisar disso, a eternidade toda nós viveremos dessa forma. E por que não buscamos essa transformação hoje? Por que não buscamos o conhecimento do Senhor hoje? Por que não buscamos nos transformar hoje? Quando a gente fala de reforma de saúde, logo vem aquelas ideias do que eu posso, o que eu não posso. E esse não é o foco. O foco é entender o desejo de Deus e como eu viverei a eternidade. E quando nós falamos de alimentação, nós temos 3 tipos na palavra de Deus. Aquela que todos conhecem, vamos lá, Levítico 11. Aquela que o Senhor proibiu expressamente, Levítico capítulo 11. E aí no verso 1 e 2 começa: o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis entre todos os animais que estão sobre a terra. E aqui em Levítico 11 o Senhor vai dar uma lista daquilo que não pode entrar de jeito nenhum no nosso lar, daquilo que nós não podemos comer em hipótese alguma. E aí tem porco, frutos do mar, camarão, ostra, aves, pato, avestruz, enfim, uma lista enorme aqui daquilo que não deve ser alimento de maneira alguma. E normalmente isso é um consenso entre nós, porque a gente escolhe uma parte e outra. Mas eu gostaria de levar os irmãos a refletirem e escavarem agora nas palavras de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 29. Gênesis 1, verso 29. A criação do mundo, o Senhor está criando o ser humano aqui, criando toda a terra, toda a vida. Gênesis 1, verso 29. Passada toda a criação, o Senhor fala agora: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será alimento. Aqui está a alimentação que o Senhor planejou para mim e para você antes da queda do homem, antes do pecado. O Senhor já tinha planejado. Antes do pecado entrar no mundo, o Senhor tinha preparado uma alimentação para mim e para você. Será que não é essa alimentação que teremos durante toda a eternidade? Uma alimentação constituída de frutos e legumes. Frutas e legumes.
E o Senhor, no verso 30, Ele diz também a alimentação de todo animal. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que esteja sobre a terra, em que a vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. O Senhor planejou tudo. O Senhor não deixou o ser humano desamparado em nenhum sentido. O Senhor planejou a dieta para o homem, desde o Éden, desde antes da queda, e de todo animal também. Gênesis 3, versos 17 e 18. Gênesis 3, 17 e 18. E Adão lhe disse: porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, e com sofrimento tu comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também produzirás para ti, e comerás a erva do campo. E agora o Senhor faz uma adição na dieta original, colocando a erva do campo, colocando as verduras na dieta humana, porque Ele sabia que agora com o pecado haveria doenças. Então a dieta que o Senhor planejou para o homem sem pecados, frutas e legumes, e agora, quando o homem cai, Ele adiciona a erva verde, as verduras, para que o homem tivesse saúde. Estamos colocando essas coisas na nossa dieta, estamos nos alimentando disso, para cuidar do templo do Espírito Santo, ou rejeitamos algumas dessas, ou falamos que isso eu não gosto, ou isso não precisa. E é interessante que essa é a dieta que o Senhor deseja, que o Senhor almeja para mim e para você, mas o Senhor fez uma permissão. Gênesis 9, é importante falar isso, porque muitas pessoas gostam de distorcer a palavra e pegam um texto e colocam, olha só aqui, Gênesis 9, verso 3: toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde que eu vos tenho dado todas as coisas. Agora o Senhor permite a alimentação através de carne ao ser humano. E às vezes, quando nós vemos essa passagem, o Senhor permite comer carne, aí as pessoas param por aqui, mas o texto continua: mas a carne com a sua vida, você que é o seu sangue, dela não comereis. Carne com sangue não comereis, ou seja, tem que ser uma carne adequada, uma carne que é retirada do sangue. Depois do dilúvio, não é? No dilúvio. Depois do dilúvio. Depois do dilúvio. E aí o Senhor acrescenta ainda no verso 5: e certamente vosso sangue das vossas vidas eu requererei, ou seja, não vai ficar impune a carne usada para alimento, vai ser requerido, vai ser cobrado. Normalmente é esquecido de ler esses textos, porque nós queremos ficar só com a parte que nos agrada. E o Senhor deixa mais aqui, Patriarcas e Profetas, capítulo 8, página 67. Antes desse tempo, ou seja, antes do dilúvio, Deus não havia dado ao homem permissão de comer alimentos animais. Era seu desígnio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com as produções da terra. Mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, permitiu, ou seja, quando não tinha os alimentos da terra, o Senhor permitiu assim que o homem comesse, lhes comer carne dos animais limpos que haviam sido preservados na arca, por um momento, porque o ser humano não tinha como se alimentar. Então o Senhor permitiu naquele momento, e aí pegamos uma permissão de um momento específico e trazemos para toda a nossa vida. Mas estamos vivendo nos últimos dias da terra. Concordamos com isso? Cristo está voltando, e toda vez que nós estudamos isso, precisamos lembrar que o Senhor tem um plano para nós. Êxodo 16, verso 4. Êxodo, capítulo 16, verso 4. Para que os irmãos entendam o contexto, agora Israel
Os hebreus ficaram 400 anos como escravos no Egito, e o Senhor veio os libertar. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e estão indo rumo a Canaã terrestre, a terra prometida do Senhor. Êxodo 16, verso 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu o prove se andam na minha lei ou não. O Senhor agora está tentando mostrar ao povo dele que ele está tentando levá-los de volta aos desígnios originais. O Senhor agora vai mostrar qual a alimentação que ele quer para eles. E o Senhor deu a sua alimentação todos os dias que estiveram no deserto. Números 11. Do verso 4 ao verso 6. O Senhor fazia e dava a alimentação deles todos os dias, conforme os desígnios originais, conforme ele havia planejado. Números 11, verso 4. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio, e os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: quem nos dará carne para comer? O Senhor estava mostrando que ele queria, o Senhor dava o alimento dele todos os dias, e agora eles estavam reclamando, lembrando dos tempos do Egito, lembrando dos tempos da escravidão. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos e os melhões, e os alhos porosos, cebolas e os alhos, mas porém a nossa alma seca. Não há nada além desse maná diante dos nossos olhos. O Senhor dava o alimento deles diariamente, que eles só precisavam sair na porta de casa e colher. E agora eles estavam reclamando que sentiam falta do Egito, sentiam falta da escravidão. Da mesma forma como o Senhor os tinha libertado e os estava levando à terra prometida terrestre, o Senhor tem nos libertado do Egito do pecado, quer nos conduzir a Canaã celestial. Amém. E quer fazer uma transformação na minha e na sua vida. Amém. O Senhor tem nos dado a advertência daquilo que devemos fazer, como devemos agir com relação à nossa saúde, com relação ao cuidado do templo do Espírito Santo, para que possamos habitar e resistir às ciladas de Satanás nesses últimos dias. E aqui eu trouxe alguns textos de como Satanás tem trabalhado nesse sentido para nos vencer. Temperança, capítulo 3, página 16. O poder dominador do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quantas pessoas não têm sofrido por conta da sua alimentação, por conta do seu apetite? São escravas do apetite. Quando caso houvessem vencido neste ponto, haveriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação. Se tivessem vencido neste ponto, teriam força para vencer qualquer outra tentação. Mas têm falhado nesse ponto, não têm tido forças morais, não têm tido a mente limpa para compreender a vontade de Deus, para ouvir a voz do Senhor, e então têm falhado miseravelmente, vez após vez caindo nas ciladas de Satanás. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 1, página 22. Satanás está trabalhando com grande afinco para levar homens e mulheres a serem indulgentes com o apetite, a satisfazerem a inclinação e a gastarem os seus dias em desavisadas doidices. E o que nós vemos hoje em nossos dias são cada vez coisas mais loucas acontecendo, e o ser humano simplesmente colocando para dentro. É o homem mudando as sementes para produzir alimentos geneticamente modificados. É o homem fazendo umas misturas malucas e colocando tudo para dentro. Um monte de química. Você pega qualquer coisa que está enlatada e você vai ver lá, é emulsificante, é sódio, um tanto de lixo que nós não sabemos e simplesmente vamos colocando para dentro como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Ele apresenta atrações numa vida de prazer egoísta e condescendência sensual. A intemperança mina as energias tanto da mente como do corpo. Porque as pessoas não conseguem raciocinar mais direito, porque nós estamos ficando cada vez mais burros, porque o nosso corpo está cada vez mais fraco, mais doente. Aquele que está assim sobrecarregado colocou-se no terreno de Satanás, onde será tentado e molestado, e finalmente controlado à vontade pelo inimigo de toda justiça. Quando nós nos deixamos levar pelo apetite desenfreado, seguindo todas as normas do mundo, estamos nos colocando no terreno de Satanás e somos controlados e nem percebemos. Achamos que estamos santos, achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, muitas vezes porque estamos vindo para a igreja, mas quando saímos daqui estamos doidos, completamente sem nenhuma comunhão com o Senhor, sem compreender a palavra. Nós lemos e não entendemos, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos fazer nada, porque a nossa mente está completamente entorpecida por aquilo que estamos fazendo. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 8, página 145. E desde a queda, a intemperança tem existido sobre quase todas as formas. O apetite tem controlado a razão. Eu já não penso mais, eu simplesmente como. Eu simplesmente me deixo levar. Eu já não consigo raciocinar, eu não consigo colocar freios em mim. A família humana tem adotado uma conduta de desobediência e, como Eva, tem sido induzida por Satanás a desrespeitar as proibições de Deus, iludindo-se com a suposição de que as consequências não seriam tão terríveis como se referiam. Colocamos qualquer lixo para dentro de nós e não percebemos que estamos fazendo exatamente o que Eva fez, não conseguimos ver até onde isso vai nos levar. De repente eu estou cada vez praticando pecados mais graves, mas porque eu falhei na minha alimentação, eu falhei naquilo que o Senhor me designou, eu falhei no ponto que deveria ter vencido para obter vitória sobre todas as outras provas. E toda vez que eu falo sobre isso, eu tenho diversos testemunhos a respeito de alimentação, mas eu acho que esse é o que melhor se encaixa com o que nós estamos estudando. Desde que eu entrei para a igreja em 2011, eu nunca tive aquele período que algumas pessoas têm de sair, de se afastar, de não ir para a igreja. Mas ali, no final de 2013, início de 2014, eu estava na igreja, mas eu me sentia mais fora do que nunca. Eu ia para a igreja, eu tinha meus cargos na igreja, eu estava sempre ali presente, cuidava do som, vinha pregar, puxava louvor, mas estava minha mente completamente distante. E nós vamos ler um texto a seguir que eu já tinha lido, e esse texto ficava martelando na minha cabeça, E eu não compreendia por que eu estava ainda indo para a igreja, mas porque eu me sentia tão distante de Deus, porque eu não conseguia orar mais, porque eu não conseguia estudar mais. E aí, em março de 2014, eu resolvi transformar na alimentação, seguindo as orientações que o Senhor tinha deixado. Então eu abandonei a carne por completo naquele momento. E teve uma transformação em minha vida. Eu consegui começar a orar mais, voltei a orar mais, voltei a estar realmente presente na igreja. Aquele espírito de estar longe, mesmo estando dentro, foi-se embora. E eu comecei a compreender cada vez mais aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Muitas vezes eu não sei, estamos dentro da igreja, mas estamos distantes e não percebemos. E às vezes uma mudança, se fosse feita, transformaria toda a nossa vida, mudaria completamente a forma como estamos vivendo, como estamos tendo comunhão com o Senhor.
Precisamos disso. Precisamos dessa transformação. Precisamos dessa mudança. Mas não buscamos. E o texto que eu li está lá em Eventos Finais, capítulo 6, página 81 e 82. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. E nós vemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 3, alimentação através de frutas, legumes e verduras. O Senhor quer nos levar ao desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne a ser finalmente abandonada. Não sou eu que digo isso, é o Senhor que nos diz, é o Senhor que está buscando nos levar a isso. E eu não posso ser transigente com a minha vontade quando o Senhor diz o que Ele quer para a minha vida. Porque quando eu vejo isso, que foi o meu caso, eu vi esse texto e eu vi que eu estava lutando contra, eu fui cada vez me afastando mais dentro da igreja e não percebia. E quando eu vi esse texto, eu fiquei inventando desculpas para mudar. Eu morava com meu pai na época e eu falei, então, quando eu sair de casa, quando eu for morar na minha casa, eu mudo. Porque o meu pai que compra tudo, meu pai que mantém a casa, então eu vou ficar aqui enquanto der. Eu já trabalhava, ganhava, podia mudar, mas eu fui lutando contra a vontade de Deus, fui colocando empecilhos, fui colocando barreiras para fazer aquilo que o Senhor nos ordenava, que o Senhor estava me mostrando, e eu fui me afastando disso. Se eu e você estamos lutando contra aquilo que o Senhor quer para nós, vamos cada vez nos afastar mais. E a carne deixar de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Ai, Senhor, eu não sei como eu vou viver sem. Eu preciso orar, eu preciso buscar, preciso pedir para que o Espírito Santo faça a transformação em minha vida. E algo interessante, quando eu tomei essa decisão de abandonar o regime carne, de não comer mais carne, eu sou uma pessoa completamente desligada do mundo. Então eu morava com meu pai, mas não sabia de nada que acontecia. E eu tomei essa decisão num sábado, porque na verdade eu tinha falado assim, Senhor, essa é a tua vontade, eu vou fazer no sábado, colocando mais uma barreira, né? Colocando dificuldade. No dia do Senhor, eu faço a tua vontade, nos outros dias eu faço a minha. Olha a loucura. E naquele sábado eu fiquei sem. No final do dia eu falei, Senhor, se eu consigo um dia, eu consigo todos. E aí eu parei de ver isso. Mas como eu sou desligado, no dia seguinte tinha um churrasco no meu pai. E era uma coisa que eu gostava muito. Comia muito. E aí eu acordei tarde aquele dia, era 10 horas, quando deu 11 horas, estava chegando um monte de gente acendendo a churrasqueira. A tentação chegando na porta, se tomou uma decisão, vem logo no dia seguinte. Mas eu me mantive firme, eu não falei para ninguém, porque se eu falasse ia ficar uma pressão maior ainda, ia colocar mais um obstáculo. Então eu não falei para ninguém, mantive firme a minha posição e desde então mudei, transformei, fiz a vontade do Senhor. E ainda tem muita coisa para fazer, isso é só um detalhe, mas é um detalhe importante, é um detalhe que vai nos afastar dos caminhos. Então precisamos agir nesse sentido. Se o Senhor nos pede algo, façamos, não barganha, não tenta argumentar. O Senhor quer assim, então que assim seja. Faz a tua vontade em minha vida, Senhor. Mas tem mais, eventos finais ainda, capítulo 6, página 92. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Devemos cuidar do templo do Espírito Santo, e nós vemos aqui que arrisca a saúde física, mental e espiritual. Precisamos mudar isso. Mas aqui está o ponto que mais me chamou a atenção quando eu li esse texto pela primeira vez, lá em 2012. Olha, demorei quase 2 anos para fazer essa transformação em minha vida. Fui lutando, até não ter mais como lutar. Muitos
que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Está falando dos meio convertidos, dos que não estão nada convertidos, então a gente nem. Se você quer andar com o povo de Deus, se você quer herdar a terra prometida, há muitas lutas aí, às vezes nós não compreendemos. Por que eu vou abandonar? O Senhor sabe, eu não sei. A gente pode começar a especular aqui, pode ser que durante a perseguição vai chover maná para mim e para você, a gente vai fazer igual Números 11. Ai Senhor, esse maná aqui de novo, eu queria as carnes lá do Egito, queria os peixes. Posso não estar satisfeito com o que o Senhor tem dado para mim, ou com o que o Senhor dará para mim abandonar os caminhos. Pode ser apenas rebelião, pode ser que a minha mente esteja tão entorpecida que eu não entendo o que é a verdade, o que é certo, o que é errado. E quando os enganos vierem de Satanás, eu sou levado com a multidão. Eu não sei o motivo, mas o Senhor nos deixou claro que quem tiver meio convertido vai se afastar do povo de Deus. Se o Senhor assim o disse, quem sou eu para questionar? A única coisa que eu tenho que falar é: Senhor, transforma a minha vida, porque sozinho eu sou incapaz de transformar. Senhor, faz isso obra em mim, porque eu gosto tanto disso. Eu sempre fiz isso a minha vida toda. Se não for por Ti, eu sou incapaz de fazer. Eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Uma vez eu vi um testemunho, eu não lembro qual foi o pastor que estava contando, que ele estava dando estudos para uma pessoa, e ela frequentava a nossa igreja e frequentava a Universal também. E ela fez estudo durante 6 meses, e aí depois de 6 meses ela fez uma pergunta: pastor, eu não entendo. Vocês têm a verdade, vocês conhecem a verdade, mas vivem como se fosse uma mentira, enquanto lá no Universal eles estão no erro e vivem como se fosse verdade. Nós vivemos como se fosse uma mentira, porque nós não vivemos verdadeiramente a verdade, porque nós conhecemos o que o Senhor quer para nós, mas nós não aplicamos isso em nossa vida. Nós queremos barganhar, nós queremos dificultar, nós não queremos que a vontade se cumpra em nós, porque queremos a nossa vontade. Muitas vezes eu coloco em minha vida: não assim diz o Senhor, mas assim diz o eu, assim diz a minha vontade, assim diz o meu querer, assim diz o meu paladar, e não assim diz o Senhor. Que o Senhor venha a transformar nossas vidas, o Senhor venha fazer essa obra em nós, porque sozinhos somos incapazes de fazer. Convido os irmãos a se levantar, vamos fazer uma oração antes do louvor final. Oremos. Graças, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, e porque o Senhor nos deu orientações para que nós não sejamos enganados, para que caso nós caiamos, caso nós sejamos vencidos, Senhor, não foi por falta de advertência, não foi por falta de aviso, foi porque nós ignoramos e rejeitamos a Tua vontade, porque rejeitamos as Tuas orientações. Senhor, por favor, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe as nossas dificuldades, as nossas lutas, e o Senhor sabe aonde temos falhado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que a Tua obra se cumpra em nós. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Faz em nós, Senhor, essa obra que somos incapazes de fazer por nós mesmos, Senhor. Por favor, Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos e usa-nos como instrumentos Teus para levar essa mensagem ao mundo. Essa mensagem não apenas no falar, mas no viver, no agir, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor amado. Por favor, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.